Eu sou o Padre Paul Schweitzer, sou professor emérito do Departamento de Matemática aqui na PUC Rio. E nesse seminário de Religião e Ciência, que retomou-se mês passado sobre a palestra de Carlos Domingues Morano sobre orar depois de Freud, agora vamos fazer a palestra Reflexões sobre a fé judaico-cristã no mundo quântico. E o subtítulo Indeterminação de Heisenberg, o livre-arbítrio e a ação especial de Deus no mundo. Então, esse é um tema muito interessante. O professor Rafael está me ajudando com a parte técnica e espero que agora vai funcionar bem. Então, aqui é o esboço. Primeiro, qual a relação entre a fé judaico-cristã e a ciência atual? Segundo, o determinismo ou livre-arbítrio? Terceiro, vamos entrar na questão das funções de onda na teoria de mecânica quântica. E depois, a questão do livre-arbítrio e as sinapses no cérebro, como a mecânica quântica ligada às estruturas no cérebro pode ser relacionado ao nosso livre-arbítrio. Depois, a ação especial de Deus no mundo. Essa ação especial não é a questão da criação que Deus faz, mas é dentro da natureza que Deus já criou e continua mantendo em existência, como poderia atuar para responder a pedidos em oração de seres humanos. E, finalmente, um resumo e conclusão. Então, primeiro, qual a relação entre a fé judaica cristã e a ciência atual? Um filósofo e cientista, Ian Barbour, indicou 4 possíveis relações entre a fé e a ciência no seu livro Religion in an Age of Science, há pouco mais de 30 anos atrás. As 4 possíveis relações são, primeiro, conflito, o que muita gente pensa, mas acredito que não é verdade. Segundo, independência sem relação, vamos ver isso. Terceiro, diálogo, contribuições mútuas. Acho que essa é a posição melhor. E, finalmente, integração, tentativas de teologia natural. Vamos examinar rapidamente essas possibilidades. Qual a relação adequada? Optamos pelo diálogo. Eu creio que não há conflito essencial, mas há conflitos aparentes quando o cientista extrapola sua capacidade ou o teólogo entra em áreas de ciência onde não tem preparação adequada. É interessante que Einstein e Stephen Jay Gould defendiam a independência. Para eles, a ciência descreve como as coisas são e a religião como deveriam ser, ou seja, a ética. Também houve muitas tentativas de integração ao longo da história, especialmente o bispo William Paley, que escreveu o livro Natural Theology em 1810, o início do século XIX. E aqui temos a imagem do livro. Esse livro criou a história do relojoeiro. Se alguém encontra o relógio no chão, então acredita que alguém tinha produzido esse relógio tão complicado. Então, hoje em dia, tem cientistas, pessoas na fronteira entre ciência e fé religiosa, que defendem o que se chama desenho inteligente, que Deus organizou as coisas. Essa é uma posição muito ampla
eu acho que tem muita validade, mas às vezes é exagerado. Agora, vamos ver que a relação entre ciência e a fé. Ciência e fé procuram entender tudo o que existe, estão buscando a verdade. Mas ainda hoje tem bastante gente que crê que tem conflitos entre ciência e religião. Mas eu afirmo que não há um conflito essencial. Surgem quando, de um lado ou de outro, como eu mencionei, alguém extrapola a sua competência. No passado, teve conflitos, por exemplo, no caso de Galileu, o Galileu tinha razão, mas não tinha uma prova do que estava afirmando. E do lado da igreja, cardeal Bellarmino achava que não podia negar certas interpretações da Sagrada Escritura que tinham sido aceitos durante séculos. Mas a independência dos dois campos continua e o diálogo pode ajudar de um lado a outro. Eu acho que tem uma interação positiva entre a ciência atual e a fé judaico-cristã. Teve no passado, certamente. Por exemplo, a ciência moderna começou no final do século XVI e início do século XVII, com cientistas que tinham fé religiosa, queriam entender o mundo que Deus criou. Então, foi a motivação da fé religiosa, fé cristã, que levou-os a esse trabalho. E, do outro lado, muitas ciências contribuíram para ajudar a interpretação da Bíblia, observando que a Bíblia não foi feita como livro de ciência, mas que ensina verdades religiosas. E que muitas partes da Bíblia, embora sejam narrativas, não são históricas. Tem que ser entendidas de outra maneira. Mas essas ciências, a arqueologia, a cosmologia, a genética, a evolução, nos ajudam a entender melhor a Bíblia. Então, a interpretação, a compreensão da Bíblia hoje em dia é muito melhor do que era um século atrás, por essas ciências. Então, queria falar um pouco sobre a ciência, a fé cristã. É uma opção livre, uma resposta racional às perguntas mais profundas sobre o sentido de tudo o que existe, da nossa vida, do nosso destino. E quem toma essa opção vai ver muitas razões que confirmam a sua opção pela fé. Mas é bom, eu como matemático afirmo que isso não é uma prova lógica da fé, porque se a nossa crença fosse errada, se a fé cristã é falsa, então, a partir dessa hipótese, poderia concluir logicamente qualquer outra coisa. Então, o cristão encontra muita confirmação, mas isso não é uma prova lógica. Tem perguntas fundamentais que quem pensa mais profundamente vai encontrar. Einstein, por exemplo, considerava essas perguntas muito importantes. Por que algo existe em vez de nada? E falando disso, é bom observar que o vazio quântico já é algo. Não é nada do que Deus criou o universo. É verdade que no vazio quântico constantemente estão aparecendo uma partícula e antipartícula, mas não estão saindo de nada, estão saindo desse vazio quântico.
Tem que dizer, agora, filosoficamente, podemos afirmar que tem que existir algo que existe necessariamente. Se nada existe necessariamente, como qualquer coisa poderia existir. Agora, o que existe necessariamente pode ser, a gente pode interpretar como o universo todo. Muitas pessoas pensam assim, pessoas agnósticas e ateias. Mas também pode ser o Deus Criador, que os judeus e cristãos acreditam, fez tudo. E outra pergunta fundamental, por que as leis da natureza são tão racionais? Por que são capazes de ser entendidas por nós? E, finalmente, por que as leis que observamos, que já vimos ontem, valem hoje e vão valer amanhã? Nós temos a tendência de dizer que isso é evidente, que sempre foi assim, que as leis continuam. Mas isso exatamente seria supor o que está sendo colocado em questão aqui. O fato que foi assim no passado, por que significa que vai ser assim no futuro? Agora, a essas perguntas, a fé religiosa pode dar respostas. A resposta porque algo existe é que Deus Criador criou o universo para ser racional e inteligível. Isso corresponde à imagem de Deus como ser inteligente, ser pessoal. A criação é um ato que continua no tempo. Isso é importante perceber, que não é como alguém constrói uma casa, depois a casa existe. Mas a criação é dar existência a tudo. E Deus não cria e depois se aposenta, mas Deus mantém tudo em existência ao longo do tempo. Se Deus parava de agir dessa maneira, tudo pararia de existir. Agora, Deus é imutável e isso me parece razoável que a causa, a ente existente necessariamente devia ser imutável. Se muda, como poderia ser necessário? Mas Deus é imutável, segundo a fé, é presente em todo o espaço-tempo. Então, tem um agora eterno. A eternidade não é uma sucessão de tempos, mas é uma presença completa, uma presença simples. Agora, pela relatividade restrita, não há transmissão de informação mais rápida do que a velocidade da luz. Mas, na fé, Deus está constantemente presente na sua eternidade, com todos os eventos, todos os tempos e espaços do espaço-tempo. A pergunta, existe determinismo na natureza ou pode existir nosso livre-arbítrio? O Marquês Pierre-Simon de Laplace, grande cientista que escreveu um livro sobre toda a mecânica, segundo ele, a evolução do universo é totalmente determinada pelas suas leis e pelo estado inicial. Ele disse que se existisse uma inteligência suficientemente poderosa que soubesse exatamente o estado inicial total do universo e conhecia totalmente as leis do universo, poderia prever ao longo do tempo quais seriam os eventos, como se desenvolveria o universo exatamente ao longo do tempo. Então, será que existe determinismo no universo? Albert Einstein, como Laplace, também creio que o universo é totalmente determinista. Isso faz parte da filosofia básica dele. Então, ele não acreditava no livre-arbítrio humano. Para ele, era só algo aparente. Por exemplo,
quando viu o criminoso sendo levado à execução, ele achava que não era o criminoso que tinha feito isso, mas era o universo determinista. Ele acreditava, de fato, numa inteligência superior, vendo como são maravilhosas as leis da natureza. Ele acreditava nessa inteligência superior que foi a origem do universo e das suas leis. Mas para Einstein não seria um Deus pessoal, porque se tudo é determinista, é impossível que Deus atenda a uma oração para mudar as coisas. Einstein também falava do sentimento religioso cósmico. Diante das belezas e das profundidades das leis da natureza, ele tinha uma atitude de reverência. Para ele, essa foi a verdadeira religião. Agora, o determinismo excluiria o livre-arbítrio humano e excluiria também a ação especial de Deus no mundo, ou seja, a ação pelo que Deus vai respondendo a um pedido de um fiel para mudar alguma coisa. Se o universo fosse determinista, então o livre-arbítrio seria uma ilusão. Mas nós temos essa percepção imediata e evidente que tomamos decisões. Eu acho que não é razoável dizer que essa é uma falsa impressão, porque é algo tão básico como a percepção da existência de coisas fora de nós. E também, como falei, se o universo fosse determinista, Deus não poderia intervir para responder às nossas orações. Então, o livre-arbítrio humano é algo que todos nós percebemos diretamente e imediatamente. De fato, fazemos escolhas. Também é verdade que tem muitas influências, muitas limitações. Às vezes a gente pensa que está escolhendo e já está respondendo a alguns desejos subconscientes. Mas, de fato, fazemos escolhas. É natural que temos que testar a nossa percepção da realidade. Descartes fez isso nas suas meditações, quando observou que uma vara, que é metade fora e metade dentro da água, parece quebrado. Mas apesar de muitas limitações no nosso livre-arbítrio, não há razão para dizer que não existe. Existe com limitações. E assim o universo não é determinista. Agora, essas perguntas levam a um grande mistério. Como Deus pode nos criar com livre-arbítrio, se toda a nossa existência depois depende da ação de Deus? Como nós podemos escolher o que escolhemos? Deus, na sua presença eterna, esse momento de existência plena de Deus, Ele sabe as nossas escolhas, mas não é a causa. Ele nos mantém em todas as nossas ações, mas Ele nos deixa livres. Este é um grande mistério. E o mistério de explicar o livre-arbítrio é igualmente difícil para alguém que nega a criação de Deus. Qual a importância do livre-arbítrio humano? Se nós, seres humanos, não tivéssemos sido livres, não tivéssemos livre-arbítrio, o nosso futuro seria totalmente determinado, não teria sentido fazer nenhum esforço para nada. Porque nós trabalhamos, fazemos esforços. De outro lado, nós seríamos autômatas, não seríamos pessoas. E
E mais profundo, seríamos incapazes de responder por amor ao amor de Deus. Porque amor tem que ser uma opção livre. Deus nos amou primeiro e a felicidade do ser humano consiste em amar Deus de toda sua alma. Consideremos outro aspecto, a ação especial de Deus no mundo. Pessoas com fé acreditam na ação especial de Deus no mundo. Podemos fazer pedidos a Deus e Ele pode responder. É preciosa esta nossa comunhão com Deus. É um intercâmbio de amor. Mas cremos que comunicamos com Deus na oração. Falamos com Deus, Ele nos inspira. E Deus influencia a evolução futura. Ele responde aos nossos pedidos, mas se são realmente melhores. Agora, a questão do determinismo pode ser tratada de outra maneira. O padre e astrofísico William Steger, jesuíta, e outros especialistas têm observado que tem outras maneiras de explicar a ação especial de Deus no mundo. Se o nosso modelo do mundo físico é determinista, talvez a natureza não seria. Tem diversos níveis de tamanho, partículas elementares, moléculas, organismos, sistemas maiores. Determinismo em um nível não necessariamente implica determinismo em níveis mais altos. Agora, esses problemas fundamentais, como podemos resolvê-los? Se a natureza não é determinista, como temos leis na natureza? E na mecânica quântica, a indeterminação de Heisenberg oferece uma abertura para a solução, junto com a teoria de caos. A teoria de caos tem essa brincadeira de que uma borboleta decola na Austrália e produz uma tempestade ao outro lado do mundo. Juntos, essas duas teorias oferecem uma possível solução e vamos investigar isso. Para entender superficialmente a mecânica quântica, temos que considerar funções onda. O objeto da mecânica quântica é representado por uma função onda, uma função no espaço F enorme, de muitas dimensões, cujos elementos são funções psi de xt, onde x seria lugar no espaço e t seria o tempo. Todo observável, toda medida que possamos fazer corresponde a um operador que age nessa função f. O operador seria um operador linear que leva o espaço em si mesmo. E é linear no sentido que se uma função psi vai para outro φ, então o múltiplo de psi vai para o mesmo múltiplo de psi. E se temos psi1 mais psi2, vão para φ1 mais φ2, onde psi1 vai para φ1, psi2 para φ2. Então, é um operador linear. E o valor observável seria o autovalor do autovalor correspondente. O autovalor é uma função que é levada no múltiplo de si pelo operador. E, no caso, o múltiplo, esse número do múltiplo seria o valor do observável na medida. Agora, o que é muito estranho, muito anti-intuitivo na mecânica quântica é que essa função onda no espaço F pode ser superposição de muitos autovetores. Então, o que acontece? Bom, o exemplo
muito brincadeira, é o gato de Schrödinger, que dentro de uma caixa que vai ser aberto para ver se o gato é vivo ou morto. E pela estrutura da caixa, antes de ser aberto, se chegar um raio cósmico no interceptor, isso vai matar o gato. E não se sabe se chegou esse raio cósmico até abrir a caixa. Mas antes, então, o gato é meio morto, meio vivo. Então, essa função onda evolui por uma equação determinista chamada equação de Schrödinger. É completamente determinado. Se você tem um sistema e sabe a equação de Schrödinger, num instante pode calcular no futuro. Mas acontece que um colapso ocorre quando se mede algo. Porque se tivesse uma superposição de vários autovetores e se mede, faz uma medida desse observável, então vai ter um colapso para só um autovetor. O que produz esse colapso é um problema aberto, muito controvertido. Esse colapso da função onda, quando se faz uma medida, há esse colapso a um autovetor. E o valor observado é o autovalor correspondente. Essa é a ideia fundamental. Agora, o resultado da mensuração depende da densidade de probabilidade dada pelos quadrados das amplitudes da função psi na sua decomposição espectral. Não vou explicar isso. Quem sabe a teoria de mecânica quântica entende isso. E essa foi uma descoberta de Max Born, que essa é a probabilidade ligada à mensuração, ao resultado. Agora, outra coisa interessante, para causar o colapso deve ser algo macroscópico. Uma teoria afirma que a interação com a consciência é o gatilho que leva ao colapso. Por exemplo, o filósofo David Chalmers, que é especialista na questão da consciência, se refere a vários autores. O matemático e físico John von Neumann, dos escritores London e Bauer, do físico Eugene Wigner e Stapp, como pessoas que apoiam, que aceitam essa ideia de que a interação com a consciência produz o colapso. Mas Chalmers observa que nunca foi formulado adequadamente e rigorosamente essa hipótese. É interessante, é aberto. Agora, a questão de que aciona o colapso da função onda e que determina o seu resultado. Como mencionei, tem alguma interação com o mundo macroscópico que parece produzir o colapso da função onda. Pode ser mensuração ou talvez, como essa teoria, interação com a consciência humana. E o que determina o resultado? Segundo Leibniz, tudo precisa ter uma razão suficiente. Não pode existir algo sem uma razão suficiente. E uma probabilidade para determinar o resultado da mensuração não é suficiente. A gente não pode crer que a natureza, em sua realidade fundamental, é só uma probabilidade. Então, pode ser
Por exemplo, uma escolha consciente. Quando eu penso que eu vou me levantar e vou caminhar, sair desse quarto, eu faço isso. E então, como é que a minha mente, a minha consciência influi no meu corpo? Isso faz parte da questão. E também o colapso da função onda pode ser intervenção de Deus, influenciando o resultado. Isso pode ter ligação com a ação especial de Deus no mundo. Então, temos que analisar algumas dificuldades com essas ideias. Primeiro, a indeterminação de Heisenberg só age no nível microscópico. Na medida que o tamanho aumenta, a indeterminação diminui muito. Então, como algo microscópico pode afetar o nível macroscópico? No estudo de sistemas dinâmicos, que estuda como um sistema fechado evolui com o tempo, quando tem regras deterministas, uma equação diferencial determinista, então, nesse espaço de todos os estados, onde a evolução representa a curva, nesse espaço, tem pontos que estão na fronteira entre duas bacias totalmente diferentes. E nesse caso, se uma ínfima modificação da posição pode levar de um lado ou de outro lado, então as duas bacias vão evoluir para resultados totalmente diferentes. Essa é a chamada teoria de caos. E voltando à questão da borboleta que voou na Austrália. Então, a indeterminação com o caos juntos podem oferecer uma possibilidade promissora de uma solução desse problema, para explicar o livre-arbítrio humano e para a ação especial de Deus no mundo. Então, vamos examinar primeiro a questão das sinapses no cérebro. Eventos mentais podem determinar o resultado de um colapso da função onda. Será que isso é verdade? Sir John Eccles, que recebeu o Prêmio Nobel em 1963, no seu livro sobre a evolução do cérebro, a criação da pessoa, ele aceita a hipótese dualista de interação mente e cérebro. A mente é nossa consciência, nossa alma, e o cérebro é parte do nosso corpo. E ele diz, literalmente, abre aspas, pode-se concluir que cálculos na base do princípio de determinação de Heisenberg mostram que uma vesícula na matriz vesicular pré-sináptica poderia talvez ser selecionada para exocitose através de uma intenção mental agindo por analogia num campo quântico probabilístico. Ou seja, no nível do sinapse, talvez poderia ser essa interação entre livre-arbítrio e o resultado. Mas como uma intenção mental pode determinar a ação do ser humano, o evento quântico é várias ordens de grandeza menor do que uma sinapse. Essa é uma dificuldade com essa opção. Mas uma intenção mental, talvez, poderia intervir em muitas sinapses ao mesmo tempo. Talvez milhares, atuando da mesma maneira ao mesmo tempo. Dessa maneira, talvez seria possível que uma intenção mental possa determinar o estado do cérebro e assim determinar a decisão humana. Seria a ação do livre-arbítrio humano. Agora, a outra teoria mais recente
seria a teoria do físico matemático Roger Penrose e do neurologista do cérebro Stuart Hameroff. Eles observam, Stuart Hameroff observa que existem microtúbulos no cérebro, são estruturas muito menores do que as sinapses, mas ainda grandes relativo a onde a indeterminação quântica de Heisenberg opera. Então, Penrose e Stuart Hameroff desenvolveram esta teoria de consciência baseada nesses microtúbulos. Se esses microtúbulos agem coerentemente, podem entrar no regime de indeterminação quântica. É uma teoria promissora, mas não foi demonstrada ainda. É promissora, mas não demonstrada. Então, vamos continuar outra parte, que é a ação de Deus no mundo. Se Deus criou o universo e suas leis, será que seria razoável ele violar as leis que ele criou? Não seria. Além dessa ação geral de Deus ao criar o universo e mantê-lo em existência, existe uma possibilidade de ação especial de Deus no mundo, sem violar as leis da natureza. E, finalmente, a mecânica quântica, com a indeterminação de Heisenberg, oferece essa possibilidade. Temos que perguntar qual a razão suficiente pelo resultado do colapso da função onda, e uma probabilidade não seria uma razão suficiente para satisfazer a Leibniz. Não pode-se afirmar, não é razoável afirmar que na sua realidade mais profunda o universo é só probabilístico. Então, se Deus criou tudo e mantém tudo em existência, deve ser Deus que, respeitando as probabilidades quânticas, determina o resultado de medidas macroscópicas para determinar o resultado do colapso da função onda. É fácil que Deus poderia respeitar todas essas probabilidades ao mesmo tempo de determinar o resultado. Essa posição me parece razoável. Poucos cientistas concordam com isso. Mas eu estou buscando uma resposta a essas perguntas, me parece uma possibilidade razoável. Eu não sou cientista, não sou físico, então vocês podem discordar plenamente, porque estou fora da minha competência, mas me parece razoável. Uma pergunta semelhante é na biologia: será que Deus dirige a evolução? Qual é a razão suficiente para os caminhos da evolução? Será que pode ser Deus que, de acordo com as probabilidades quânticas, determina o resultado quando tem colapso de uma função onda? Se ele sabe em todo detalhe as leis que criou e sabe quais seriam as consequências futuras de um colapso ou outro, ele pode usar essa indeterminação quântica para guiar a evolução a longo prazo. Isso permitiria a ação especial de Deus no mundo. Também, como mencionei aqui, entra a teoria de caos, que uma mudança ínfima no estado, em certa situação, pode produzir algo totalmente diferente a longo prazo. O padre Pierre Teilhard de Chardin, um cientista e teólogo jesuíta do final do século XIX e primeira metade do século XX, apoiou essa teoria de ortogênese, que tem uma direção na evolução das espécies. Darwin explicava pela
pela sobrevivência dos mais adaptados. Mas parece que há uma força que dirige a evolução rumo a estruturas mais complexas. Será que é verdade essa aparência? Para Teilhard de Chardin, além da energia física, que ele chama de energia tangencial, existe também uma energia radial, que leva as coisas a se organizar em estruturas mais complexas. A energia tangencial não produziria essas mudanças, mas a energia radial leva a atração para uma estrutura mais complexa. Então, a solução natural sozinha parece fraca demais para explicar essa evolução maravilhosa da natureza, embora muitos cientistas consideram isso a base, a causa. Teilhard é outro aspecto interessante do pensamento dele, ligado à evolução das coisas. Ele disse que, a partir da humanidade moderna, a evolução não era mais principalmente biológica, mas social. Ele previa, com a população humana enchendo a Terra, que haveria uma rede de comunicação entre as pessoas. E a gente vê isso na internet. Ele falou, tudo que monta converge, tudo que sobe converge. Então, a ideia dele é essa tendência que se vê na evolução no passado, é a evolução agora convergindo para o que ele chama ponto ômega. O ponto ômega seria o Cristo cósmico, como o Filho Divino na fé cristã criou o mundo por vontade de Deus Pai e está presente nisso. O mundo tem o destino de convergir para a plenitude de tudo, encabeçado por Jesus Cristo. Então, o que pode ser essa energia radial de Teilhard? Deve ser a ação especial de Deus ao determinar o resultado de eventos quânticos, do colapso da função onda. Quando ocorre alguma mudança pequena no DNA, o que causa isso seria o colapso da função onda, uma mutação. E nisso, Deus pode estar influenciando a evolução para produzir essa convergência que vai para estruturas mais complexas e, finalmente, que tende para o Cristo cósmico. Pode levar o universo à sua realização plena em Cristo. Isso envolveria, necessariamente, nós seres humanos respondendo ao amor divino pela nossa vida, pelo nosso amor uns para os outros e para o amor com Deus. E nisso estaríamos realizando o nosso destino e a plena felicidade. Então, para voltar a resumir o que estava dizendo, é que a indeterminação de Heisenberg na mecânica quântica oferece um espaço para o livre-arbítrio humano e para a ação divina especial no mundo, quando é ligado com a teoria de caos. Assim, a liberdade humana, o dom mais fundamental de Deus Criador, é compatível com a física contemporânea e a cosmologia. Então, essa ação de Deus no mundo, a ação na qual Deus expressa seu amor divino para conosco e nos convida para amá-lo de volta, também se encaixa nessa teoria da
dessas duas teorias, a mecânica quântica com indeterminação de Heisenberg e a teoria de caos entre duas bacias no espaço de estados de um sistema. A conclusão é que não há conflito entre a ciência atual, as posições judaico-cristãs sobre a ação especial de Deus no mundo e sobre o livre-arbítrio humano. João Paulo II, o Papa canonizado, escreveu uma carta importante nos anos 1980, em que ele diz que o diálogo entre a ciência atual e a fé cristã pode ser mutuamente benéfico. Agora, a ciência não prova a fé em Deus. A fé é uma opção pessoal, apoiada na experiência pessoal e apoiada numa certa percepção da realidade, mas é uma opção que não conseguimos provar. Mas a fé e a ciência, ambas procuram entender a realidade, ambos buscando a verdade mais profunda. Mas a fé tem uma dimensão adicional para o cristão. Há uma relação pessoal e amorosa com Deus Pai e com Jesus Cristo. E isso é uma fonte de felicidade para quem tiver essa fé. Então, muito obrigado.